Hoje continuamos o estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje, especialmente, a igreja de Tiatira, a 4ª igreja. Para nos ajudar no estudo de hoje, mais uma vez, está conosco o pastor Steven. Obrigado. É muito bom estarmos juntos para o estudo da Palavra de Deus, mas antes queremos pedir a direção de Deus e vamos orar então. Eu creio que você tem uma pessoa também pela qual você gostaria de orar. Eu queria orar pela Darlene, que está doente, está no hospital, que ela possa ficar melhor. Por favor. Vamos orar então? Deus, nós estamos aqui hoje para ouvir a Tua voz, para ler a Tua Bíblia e entender o futuro e o que nós temos que fazer agora. Fica também com a Darlene e todos que estão nos hospitais, todos que estão doentes, que Tu possas tocá-los da mesma forma que Tu tocaste quando estavas aqui na terra. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então a Apocalipse capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Muito bem, aqui nós vemos Jesus, ele se apresentando de uma maneira bem interessante. E aqui nós vemos algumas características de Jesus. E me parece que nós já tínhamos visto essa descrição antes, não foi? Sim, no capítulo 1 nós tivemos aquela imagem de Jesus, né, de Deus. Quando a pessoa lê a primeira vez, a pessoa pode até ficar um pouco chocada, assim, olhos assim em fogo. Mas isto está tudo ligado com a ideia de purificação, né? O fato que o fogo purifica o bronze para ficar reluzente e isso. O que nós estamos a ler aqui é: Jesus não é puro em si mesmo, só, mas também, por causa que os olhos dele é de chama, ele também pode purificar as outras pessoas, né? Ele pode purificar a nós, o nosso coração, que nós também podemos ficar purificados na nossa vida. Então aqui já podemos ver, né? Este capítulo, esta igreja está conectado com essa ideia de não ser purificado, né? E que Deus tem a resposta, mas a pessoa tem que aceitar. É interessante que essa maneira com que Jesus é apresentado, ele reflete exatamente o outro lado da igreja. Ele vem como uma solução para o problema da igreja. Mas é claro, era uma igreja que era chamada pelo seu nome, tinha ali o seu povo, e nós temos ainda algo de bom que nos diz aqui nesse capítulo, né, no verso 19, no verso seguinte, falando sobre esta igreja. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então aqui Jesus ele está dizendo que eu conheço tudo que você tem de bom, todo o seu esforço. É claro, você não é perfeito, né? Ou você não é perfeita, Jesus está dizendo para a igreja, mas ele estava ciente do amor, da fé, daquilo que eles faziam de bom, do serviço, da perseverança. E ele ainda diz algo além, ele diz, olha, você está fazendo um pouquinho mais do que antes. Então nós vemos que Jesus ele faz um elogio, uma avaliação da igreja, e ele traz uma mensagem completa. E assim ele se apresenta a nós também. São lições que podemos tirar, como tiramos as outras igrejas. Ele se apresenta como aquele que está ali para nos purificar, aquele que vê tudo, não só o que nós fazemos de ruim, mas de bom. É o que nós percebemos aqui já no começo, né? E é tão bom saber isso, né? Quando Deus olha para nós, Ele faz a mesma coisa. Porque é bem fácil ver os erros, né? Olha, estás a fazer isto. Mas não, quando Deus olha para nós, Ele ainda consegue ver o melhor. Olha, eu sei que estás a tentar, eu sei que
realmente tens esse amor, tens a fé. Então é uma maneira de Deus dizer, olha, eu ainda estou ligado contigo. Muitas vezes nós até duvidamos, né? Olha, já fiz isto, não sei se Deus ainda me ama, não sei se Deus ainda olha para mim. Mas isto está a dizer assim, olha, mesmo com todos os erros que nós vamos ler, né? Mesmo com tudo que estás a fazer de mal, eu ainda vejo o bom. Tu ainda és o meu filho, ainda fazes parte da minha igreja, da minha família. Então é muito importante lembrar isso. Todas aquelas pessoas que estão a viver a vida assim, sou rejeitado por todos, até Deus me rejeita. Impossível. Deus ainda pode ver, mesmo se é bem pequeno, bem profundo, mas vê o bom que tu tens ainda. E Ele, porque Ele tem aquela chama, né? Aquela purificação, Ele ainda pode transformar qualquer pessoa para uma pessoa pura, uma pessoa boa. Realmente, essa é uma mensagem de conforto. Uhum. Nós sabemos que Deus vê tudo, que Deus sabe todas as coisas, mas aqui nós percebemos uma característica muito especial dele. Ele vê tudo, mas ele vê em primeiro lugar o que nós temos de bom. E ao ver isso, ele vem para nos ajudar, nos purificar, eliminar os problemas, né? E ele não vê primeiro os nossos problemas, né? Algumas pessoas têm aquela imagem de Deus como sendo um policial onipresente, como se estivesse olhando lá do céu. Espera para... Exatamente, com cacetete na mão, para o primeiro erro e falha, né, do ser humano, ele então nos castigar. Mas não é assim que a Bíblia apresenta Deus, e especialmente Jesus, que veio representar a Deus. Ele vê o que nós temos de bom, ele vê todo o nosso esforço. E é uma mensagem realmente maravilhosa, como começa a mensagem dessa igreja. Porém, infelizmente, essa mensagem não continua. Ele tem algo a mais a dizer e, infelizmente, são coisas muito sérias, né? E vamos ver, então, aqui a partir do verso 20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Interessante. Jezabel é uma mulher que já foi citada na Bíblia, né? Tem uma história a respeito dela ali no livro de Reis. E algo que me chama a atenção aqui, quando ele começa a dizer, então, algo que ele tem contra essa igreja, é a palavra tolerar. Tolerar, normalmente, ela representa uma palavra assim, que você vê o que é, você sabe o que, no caso aqui da Jezabel, né, o que ela estava fazendo, o que ela representava, mas você permite que... Você aceita, você tolera. Você sabe que não é bom, mas você tolera. Ou seja, permite que ela faça o seu trabalho aqui no meio da igreja. E o que Jezabel representaria aqui nessa mensagem, pastor? Para aqueles que estavam conosco na outra semana, é quase igual, né? É comerem alimentos sacrificados aos ídolos e imoralidade sexual, né? Que também era o coisa de Balaão. A diferença é esta, usando as histórias da Bíblia. Balaão não fazia parte de Israel, ele era fora, então era aquela influência de fora a tentar manipular, mudar a igreja. Aqui já não, Jezabel era rainha de Israel, ela era o líder, uma das pessoas principais de poder. E o que Deus está a dizer aqui é, nesta fase da igreja, os líderes da igreja são as pessoas que estão agora a mudar as leis, mudar as ideias, tolerar ideias novas, sabendo bem que não é na Bíblia, que não é de Deus e que é o contrário de Deus até, mas aceitam. Porquê? Neste tempo da história da igreja é quando nós começamos a ver aquela ligação entre a religião, a igreja,
e os governos, o político, né? Então, em vez de, olha, a Bíblia fala assim, 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 então vamos guardar estas leis. Agora olha, eu sei que não está certo, mas este rei aqui quer assim, ou este líder quer de tal maneira, então vamos só mudar esta lei um pouco, vamos mudar isto aqui e ali. E essa é a ideia, como falaste, né? Aquela tolerar. Sabem bem que é errado, mas por causa do político que agora existe dentro da igreja, eles aceitam. Eles deixam entrar dentro da igreja. Esse é um problema sério, porque quando a influência vem de fora, como aconteceu na outra igreja, na anterior, eram influências externas. Agora, quando os próprios líderes da igreja estão induzindo os membros, né, induzindo o povo de Deus realmente ao pecado, é algo muito sério, é quase sem solução, né? Porque se Deus colocou os líderes para guiar o seu povo, para ouvir a sua voz e guiar o seu povo, agora eles mesmos estavam tolerando o erro. Então é uma situação muito séria, muito séria. Nós sabemos que este tempo é assim, aqueles tempos do Constantino, né? O primeiro imperador que tornou-se cristão. Isso mudou tudo. Até tem uma história que ele usou a tropa dele, eles passaram pelo rio e falou assim, agora vocês estão batizados, agora vocês todos são cristãos. O que é que isso acontece? O que é que isso faz com a igreja? Nós tínhamos um grupo de homens, né? Uma tropa de homens que adoravam o sol no domingo, né? Tinham os ídolos deles, as práticas deles. E agora, um momento para o outro, agora o rei, o César, né, está a dizer, agora vocês são cristãos. Só que eu nunca escolhi. Eu gosto de ir para o templo no domingo. Eu gosto de ter os meus ídolos. Eu gosto, assim... Então, aí é que tem aquela tolerância. Porque eles falaram assim, ok, o povo agora são cristãos, mas ainda querem ser como eram. E aqui é que nós temos o começo da adoração do domingo. E aqui é que nós temos aquela mudança do sábado para o domingo, porque o povo, aqueles que basicamente não escolheram ser cristãos, que estavam com aquele hábito de o templo, o domingo e isso, falaram assim, não, nós queremos continuar. Então a igreja disse, olha, deixa eles continuarem, só que em vez de adorar o sol ou isto aqui, agora é Jesus. Agora é Maria, agora é Deus. E é aqui que nós temos essa mudança dos líderes mesmo, não é só a influência. Os líderes é que estão a fazer essas mudanças dentro da igreja. E Deus claramente está a dizer assim, olha, eu estou contra isto. Né? Eu dei a Bíblia para vocês seguirem a Bíblia, as minhas leis. Não é porque é um rei ou é um líder que eles podem mudar o que querem. Então, infelizmente, esse tempo que nós temos essas mudanças grandes dentro da igreja. Basicamente, qualquer um poderia ser cristão, continuando vivendo de qualquer maneira. Porque, na verdade, Constantino, ele se converteu, entre aspas, por um fator político. Ele queria tanto os pagãos quanto os cristãos do lado dele, né? E ele permitiu que cada um fizesse o que eles achassem por bem. E aí, na verdade, o paganismo começou a entrar na igreja e aconteceu o que aconteceu, né? E é uma coisa que continua até hoje, né? Porque é que tem 1001 igrejas diferentes? É porque a pessoa chega, lê a Bíblia, mas depois... vou fazer da minha maneira, né? Por causa desta razão, daquela razão, fora de Deus, do Espírito Santo, da Bíblia, não, eu vou seguir isto aqui. E as pessoas seguem. Muita gente realmente estão a guardar leis que não estão dentro da Bíblia. Mas eles nem sabem, né? Foi sempre ensinado assim, então é aquela ideia, foi sempre assim, tem que estar certo. Só que aqui a Bíblia, Apocalipse, as profecias, está a dizer, olha, Deus já sabia que a igreja ia mudar. Bem no começo, né? Isto não é muito tempo depois de Jesus. Mas já estão a criar essas mudanças e Deus já está a dizer, olha, isto não está certo, vocês têm que
voltar. Vocês têm que ter essa purificação minha para ficarem crianças, assim, os meus filhos. E Deus até vai falar, né? O que é que eles têm que fazer para voltar, porque eles estão a sair da verdade de Deus. Infelizmente, como você disse, é algo que vem desde aquela época e de alguma maneira ainda continua. Exatamente. Ainda continua onde as pessoas preferem escolher a tradição, nós poderíamos dizer assim, do que a própria palavra de Deus e apenas vão à igreja, às vezes só ouvem o que o líder diz e não consulta para ver se aquilo realmente é o que a palavra de Deus nos ensina. E eu penso que é por causa disso que no começo ele até fala muita coisa boa, porque Deus basicamente está quase a ver duas igrejas já. Com o povo, ele vê fé e amor e esperança e louvor, essas coisas, porque as pessoas realmente querem seguir a Deus. O problema não é o povo, o problema é os líderes da igreja que, por outros motivos, dinheiro, política, qualquer coisa, né, estão a fazer mudanças. O povo não sabe, eles só estão a seguir. Então, quando Deus olha para o povo, cristão em geral, realmente vê pessoas boas. Mas depois, quando ele vê os líderes, ele fala assim, aqui é que está o erro. Aqui é que está um câncer, né, que vai espalhar, infelizmente, para o resto da igreja. E é isso que Deus está a tentar reduzir aqui. Infelizmente é assim, né? É o que nós vemos nessa igreja e que reflete em nosso tempo. Mas, na sequência, nós temos ainda mais mensagens. Deus continua dizendo o que Ele precisa fazer, como é que Ele está lidando com isso na igreja. E é exatamente isso que nós vemos, né? Porque Deus ainda tem mais para dizer sobre Jezabel e aquele povo que o segue. Lê para nós, 21 a 23. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Uau! É interessante, porque mesmo com ela Deus tenta ainda. Eu tentei mudá-la, tentei mudar, né? Só que aqui nós já estamos a ver essa separação. Tem um grupo dentro da igreja, basicamente são aqueles líderes, né? Que se eles não mudarem, Deus já fala assim, eles vão ter que morrer, né? Eu tenho que cortar esse câncer, né? Senão aquilo vai espalhar e, no fim, não tem igreja mais. O que é interessante é que aqui ele agora já vai introduzir outro grupo, né? Deixa-me ler aqui rapidamente 24 a 25. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Então ainda tinha um bom grupo que estavam a seguir a Bíblia, estavam a seguir o Espírito Santo e que não queriam essas mudanças. Então Deus já está a ver aquela separação, assim, os dois grupos dentro da igreja. Claramente é identificado aqui esses dois grupos, os que seguiam Jezabel e os seus ensinos, tudo aquilo que ela praticava, como também aqueles que não seguem a doutrina, os que estavam ainda puros, diríamos assim, que não praticavam ou não aprenderam os segredos de Satanás, é a expressão que nós vemos aqui. Muito sério. É interessante que ele fala, nem dou mais nada para vocês, continuam só. Parece tão bons mesmo, né? Seguem o que estão a fazer, nem vou pôr mais carga em vocês, tá tudo bom. Assim, vê-se o amor de Deus aí. Com certeza, vemos aí a maneira amorosa e clara com que Deus lida com o seu povo, lidou com a sua igreja. Ele não aceita o erro, mas ele reconhece também, quer dizer, ele faz um apelo para o arrependimento
E ele reconhece aqueles que estão firmes. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, mas vocês, se vocês não mudarem e não ouvirem o que eu estou dizendo, eu vou ter que eliminar, né? Vou ter que... Aí ele diz aqui até uma maneira bem forte, matarei os filhos dessa mulher. Yeah. Né? Ou seja, aqueles que estão seguindo, se Seguem apostataram essas ideias. totalmente, Deus não estará com eles. Né? Eles claramente estão seguindo os segredos ou os ensinos de Satanás. Exatamente. Uau, que Exatamente. mensagem, hein? É. E aqui nós temos uma mensagem final, no verso 26 e 27, que Jesus ele faz uma promessa, aquele que vencer, tanto os que se arrependerem, os que seguiam Jezabel e se arrependerem, como aqueles que estavam firmes. Ele diz assim, nos versos 26 e 27, àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu gosto que aqui, basicamente, eles estão a mudar as leis por causa do político, por causa do poder. Só que aqui Jesus está a torcer isso, fala assim, mas se vocês seguem a verdade, eu vou-te dar um governo muito maior, né? Com muito mais poder. Então não escolham as coisas humanas, o poder humano. Escolha o governo, o poder de Deus, que vai ser muito mais forte. É muito bonito isso, porque a natureza humana nesse mundo, né, nós como seres humanos às vezes buscamos o poder, a autoridade, a fama, queremos ser conhecidos e ter autoridade neste mundo, e para isso muitas pessoas se vendem, muitas pessoas toleram o erro, muitas vezes elas fazem parte, né, de esquemas, às vezes, que não estão corretos, mas como elas querem a autoridade e o poder, elas se vendem para conseguir o que querem. Exatamente. E é interessante porque a bênção não acaba aí. Deixa-me ler os últimos 2 versículos aqui. Fala assim, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau, que promessa, hein? Percebeu aqui, pastor, o verso 28, a primeira frase, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Que promessa maravilhosa. Para mim, o que é chocante mesmo é o que Deus vai dar para nós é o que Satanás cria, né? Tudo que aconteceu é porque Satanás cria aquela mesma autoridade que Jesus tinha. E aqui Deus está a dizer, olha, eu vou dar isso para vocês. Que quer dizer o quê? Quando Lúcifer, né, antes de ser de Satanás, se ele simplesmente pedisse, Deus, posso ter mais autoridade? Eu quero fazer mais para ti, eu quero ter mais. Deus dava para ele. Mas porque ele tentou fazer da própria maneira, ficar zangado, ficar à luta, assim, ele perde e nós vamos ganhar o que ele queria. Porque Deus conhece, pela mensagem que nós vimos nesta igreja de Tiatira, Deus conhece o seu povo, mesmo no meio de uma igreja cheia de problemas, cheia de pecado, imoralidade, erros, não importa o que seja, Ele percebe claramente o seu povo que está em todos os lugares. E isso é importante, porque muitas vezes nós pensamos, eu sou desta igreja, então o que acontece dentro dessa igreja é o que vai acontecer comigo. Só que aqui Jesus está a dizer, não, eu olho para cada pessoa. Quando nós vamos para o céu, vai ter pessoas de todas as religiões, né? Não todos, mas aqueles que realmente o coração, a mente, o espírito está ligado com Deus, mesmo se eles, pronto, nunca aprenderam a verdade, nunca tiveram chance de seguir exatamente o que Deus quer com a Bíblia, mas são pessoas fiéis, pessoas que aceitaram tudo que Deus deu para eles, podem ser salvos. Ao mesmo tempo, a pessoa que senta ao teu lado, na vossa igreja, tu podes ir para o céu, ele não. Né? Porque não é a igreja que salva, mas a conexão, o relacionamento que cada pessoa tem com Deus. Muito bem.
realmente essa é uma percepção muito clara. A mensagem desta igreja para nós é de que nós devemos ser aqueles que não seguem a doutrina de Satanás e nem procuram aprender os segredos de Satanás, como nos diz aqui, Amém. nós lemos, né? Aqueles que realmente procuram colocar a sua vontade de acordo com a palavra de Deus e se dedicam. Deus conhece, Ele vê, Ele salva e essas promessas é para todos nós, todos Amém. aqueles que estão dispostos a ouvir a voz de Deus. Como nos diz aqui, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que mensagem maravilhosa, né? Então, que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a entender o propósito de Deus, principalmente para que nós possamos fazer parte daquele povo que segue e que é fiel a Ele e que se permite ser purificado. Se você está no erro e permite que Deus te purifique e te guie no caminho certo, esse é o momento, essa é a mensagem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós. Oremos. Querido Deus, louvamos o Teu nome pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esta mensagem maravilhosa de que o Senhor conhece a cada um de nós individualmente. Não importa que nós sejamos em meio a um grupo de pessoas que muitas vezes não estão seguindo os Teus conselhos, mas ajuda-nos a ser fiéis e a herdar e receber, Senhor, essas promessas maravilhosas também em nossa vida. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós falamos um pouco sobre a mudança do sábado para o domingo. Se vocês querem saber mais sobre isso, nós temos esta revista aqui, O Sábado da Criação. Vocês podem receber completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Foi muito bom estarmos juntos no estudo de hoje. Quero agradecer a todos vocês e também ao pastor Steven. Obrigado. Que Deus nos abençoe ao continuarmos esse estudo maravilhoso das 7 igrejas do Apocalipse. Na próxima semana, a 5ª igreja. E até lá, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.